Olá, meus amigos, companheiros da Jornada Espírita. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo curto falando sobre o medo. Você tem medo de quê? Estamos vivendo numa época onde tudo parece ser corrido, não é? Onde as pessoas estão vivendo assustadas, onde as pessoas caminham assustadas por todo canto. Então, fazendo uma pesquisa, você tem medo de quê? Todos nós temos medo de alguma coisa. Medo da chuva, medo do sol, medo da indigestão, medo de ficar doente, medo de desencarnar, né? Medo de altura. Enfim, todos nós temos medo de alguma coisa. Medo de estar só, medo de ser abandonado, medo de perder o emprego, medo de não estudar, enfim. Todos nós temos medo de alguma coisa. Então, vamos ver aqui o que nossa irmã Joana de Ângeles fala a respeito. Segundo a mentora Joana de Ângeles, todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido, como ocorrência normal. Né? E ela diz mais: quando se aguarda a concretização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas em forma de medo da sua não viabilidade. Quando alguém se afeiçoa por outrem, ocorre o medo de não ser correspondido. Quando extrapola, gerando ameaça conflitiva, dando largas à imaginação atormentada, proporcionando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor, né? Que assoma e ameaça a instabilidade emocional. Quem de nós não já passou por situação quando sentimos o coração acelerar, ou sentimos pavor, medo, ficamos assustados, né? Ficamos assustados. Quais são os fatores? Nossa irmã Joana de Ângeles, ela cita 2 fatores. Os fatores endógenos, que são os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores, imprimem nos refolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo nas matrizes do receio do ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram
produzidos, nutrem e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Isso são os fatores endógenos do medo. Dona Joana continua explicando que, nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado, mas que está alojado, guardado no nosso subconsciente. Mais precisamente, estão guardados, nós trazemos guardado no nosso perispírito, porque o perispírito ele funciona como, digamos assim, um banco de dados, onde ali estão armazenadas todas as nossas memórias. Me fizeram lembrar essas citações, as fobias, né? Que são os medos aparentemente justificáveis. Situações, ações, objetos, pessoas, animais que nos causam repulsa, nojo, pânico mesmo. Eu tenho pavor a cobra. Tenho medo de cobra, eu tenho medo de sapo. Ah, meu Deus do céu. Sapo, cobra, morro de medo. Não gosto de altura, eu tenho medo de lugares fechados. Eu, Cléo Pinheiro, só entro no elevador se tiver com 2, 3 pessoas. Eu não consigo entrar no elevador sozinha. Eu tenho um pavor, entendeu? E já aconteceu assim de eu ter que ir ao 8º andar de um prédio resolver uma questão e ter que ficar esperando surgir uma pessoa para subir comigo e eu ficar ali, perder até o tempo mesmo, mas subir sozinha não subo. E cada pessoa, né, tem os seus medos, os seus receios, né, os seus receios. Outro fator é o fator exógenos. São as atitudes educacionais no lar. As atitudes educacionais no lar. Os relacionamentos familiares agressivos causam medo, né? O desrespeito pela identidade infantil provoca medo, medo que perdura muitas das vezes por resto da vida. As narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem aterrorizando criança. O bicho-papão, atirei o pau num gato, histórias de lobisomem, tantas histórias. O boi da cara preta, para que a criança durma, boi da cara preta, a criança já vai dormir com aquela imagem do boi da cara preta. Né? É cultural isso, né? Já é cultural, mas é preciso que a gente entenda que não faz bem à criança. Os comportamentos agressivos das pessoas, né? Criar uma criança aos gritos, reclamações que não tem razão de ser, chamar a atenção de uma criança na presença de estranhos. Isso constrange a criança. Cria medo na criança. A criança começa a ter medo do pai, da mãe, dos seus responsáveis. E a gente tem que criar a criança para ela ter respeito. Ela ensinar ela a ter respeito. E não pavor, né?
Desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. É sempre bom o diálogo, conversar com a criança, explicar o porquê das coisas, de forma lúdica, de forma amorosa, de forma paciente. Não se educa gritando, não se educa a criança nenhuma através do medo, né? Nós, a nossa geração, está lá no passado, né, que aprendemos na base da palmatória mesmo, do medo, do castigo. Mas as coisas mudaram, nós estamos vivendo o século XXI. Então, não justifica criar nossos filhos, nossos netos, educar nossos filhos e nossos netos na base do grito, né, do constrangimento, estar constrangendo as crianças. Não é de bom tom. Ao mesmo tempo, os apavorantes fenômenos sísmicos varrem o planeta, né? Ciclone, terremoto, né? Ceifando vida, destruindo cidades inteiras e ameaçando outras. Isso causa medo, né? O violento terrorismo internacional, a violência urbana, né? As injustiças sociais profundas, isso nos dá medo, nos causa medo, né? As guerras e os meios de comunicação transmite isso muitas das vezes de forma que as pessoas entram em pânico. Então, não é nem aconselhável deixar que crianças assistam determinado tipo de reportagem, né? A competição perversa pela projeção do mundo dos negócios, dos divertimentos, né, perigosos, divertimentos onde põe a vida em perigo. Tem que estar bem atento, porque causa até pânico, né? Eu vou te dizer uma coisa, meus amigos, eu não suporto esse negócio de roda gigante, aquelas coisas assim, Maria, Deus é mais. Olha, Cleo, não gosta não, nunca gostou. Eu acho aquilo ali terrível. E quem tem problema de labirintite não vai tomar aquela roda gigante não, porque não vai ser nada bom, né? Falando de medo, eu, por exemplo, eu não gosto de tomar de avião. Quando eu entro no avião, para mim, estou entrando numa caixa de fósforo. Talvez seja por ter assistido muitos filmes falando sobre acidentes aéreos, né? Causa a mim e tantas outras pessoas medo de tomar avião. O revestimento, né, do poder de qualquer natureza produzem medo. O poder, né, de qualquer natureza produzem medo. Naqueles cuja constituição emocional perturbada desde a infância pelos temores lhe forem fundadas, desdobra-se em pavorosas inquietações. Muitas das vezes até pesadelos de criança, de adolescente, até adulto, mesmo acordar em pânico, né? Com pesadelos. A importância do ser humano diante dos fenômenos da natureza e a quase indiferença de algumas autoridades do mundo em relação
aos seus governados geram medo de cada qual ser a próxima vítima. Será que eu vou ser a próxima vítima? Né? Meu Deus do céu. Aconteceu isso, aquilo. Refugiando-se no silêncio e no temor que assalta ameaçador. É muito sério. Grande parte do noticiário, da mídia, mas aquela mídia, entre parênteses, lixo. Aquela informação que não vale a pena se ouvir, que se compraz em exaltar o esdrúxulo, o agressivo ao contexto social. Ao contexto social, o crime contribui dessa forma para alucinações de alguns enfermos, perversos, que se sentem estimulados à prática de arbitrariedades, assim como desenvolve o medo da convivência, o medo do relacionamento. O medo do relacionamento com outros indivíduos, né? Sempre visto como futuros agressores. Não são todas as pessoas que são assim agressivas, mas como diz o ditado, por culpa de um todos pagam, né? Paga o justo pelo pecador, né? Como diz o velho ditado. Esses medos sempre impedem o repouso e desencadeiam mais imaginativos receios. E mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumentam de intensidade, tornando-se quase insuportáveis. Aí nós falamos assim, nós não podemos, não posso sair na rua porque vai acontecer isso. Cria um medo de ir ali comprar alguma coisa, medo de ser assaltado, medo disso. A violência sempre existiu. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo foi criado. A ganância, a usura, né? O gosto pelo perigo, a indiferença pela vida do outro, a falta de amor leva as pessoas a terem determinado tipo de comportamento, gerando o medo. O medo em todos os setores da sociedade. Eu peguei uma mensagem do Momento Espírita, eu peço licença às pessoas do Momento Espírita, que têm colaborado muito nos seus 30 anos, levando palavra de consolação, de esperança, de fé, da fé renovada nas pessoas. Tomei a liberdade de pegar uma mensagem para acrescentar a nossa conversa, a nossa prosa, que é o medo do desconhecido, né? Contam as lendas que um espião foi preso e condenado à morte
pelo general do exército persa. Sua sentença era o fuzilamento, mas o general tinha um hábito diferente e sempre oferecia ao condenado outra opção. E essa outra opção era escolher entre enfrentar o fuzilamento ou entrar por uma porta preta. Com a aproximação da hora da execução, o general ordenou que lhe trouxessem o espião à sua presença para uma breve entrevista. Diante do condenado, fez a seguinte pergunta: o que você quer? A porta preta ou fuzilamento? A escolha não era fácil. Por isso o prisioneiro ficou pensativo, pensou por alguns minutos. Depois de alguns minutos deu a resposta: prefiro o fuzilamento. Depois que a sentença foi executada, o general virou-se para o seu ajudante e disse: assim é com a maioria dos homens. Prefere o caminho conhecido ao desconhecido. E o que existe atrás da porta? Perguntou o ajudante. A liberdade. A liberdade. Respondeu o general. E poucos foram os homens corajosos que a escolheram. Que a escolheram. Essa é uma das mais fortes características do ser humano, sabe? Que é optar sempre pelo caminho conhecido, por medo de enfrentar o desconhecido. Por medo de enfrentar o desconhecido. Geralmente as pessoas não abrem mão da acomodação que uma situação previsível lhe oferece. É muito difícil. E mais fácil ficar com a segurança do que já se sabe do que aventurar e investigar outros caminhos. Se aqui tá bom, tá acomodado, para que eu vou buscar outras alternativas? E se acomoda. É por essa razão que muitos não abrem mão de conceitos e preconceitos para não se expor às novas ideias e raciocínio que exigem uma certa dose de ousadia. E às vezes na vida a gente precisa ousar. Em vez da liberdade de pensar e agir, prefere o bombardeio de ideias já elaborada pelos outros, nem sempre bem intencionadas. Acomodam-se facilmente a copiar modos e costumes em vez de usar a razão e o discernimento para construir seu próprio modo de viver, sua personalidade. E o finalzinho dessa mensagem do Momento Espírita, ele diz assim, nosso irmão fala assim: nem sempre o caminho já batido por muitos
é o caminho que nos conduzirá à liberdade, a liberdade de expressão, de agir, a liberdade de tentar, de tomar atitude, de dizer eu vou fazer isso, enfrentar os seus medos e se jogar. Nem sempre nadar contra a correnteza é início da chegada a um porto seguro. Às vezes é preciso escolher um caminho, ainda desconhecido da maioria, mesmo que tenhamos que seguir a sós. Por vezes, é preciso nadar contra a corrente, optar pela porta estreita. E lá no Evangelho, já lemos, a porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. E a porta estreita é a porta daquele que tem coragem de enfrentar os seus medos, de ultrapassar obstáculos, de ir em busca de novos horizontes, né? Optar pela porta estreita para que se possa vislumbrar um mundo livre, feliz, sem constrangimentos, que tolhem a liberdade e infelicitam os seres. Então, meu irmão que está me ouvindo, se surgiu na sua vida uma oportunidade de você crescer, de você melhorar no seu trabalho, nos seus estudos. Ah, mas eu tenho que fazer um estudo no exterior. Ah, mas eu não tenho ninguém lá. Ah, mas que eu tenho que ir para outro estado. Mas o meu trabalho requer que eu faça um determinado tipo de curso. Ah, mas eu tenho medo de não dar certo. Não tenha medo. Enfrente os seus medos. Creia na sua capacidade de mudança. Acredite na sua capacidade. Porque se você não vencer a si mesmo, não terá alegria de ver os seus sonhos realizados. Você só vai alcançar a realização dos seus sonhos, das suas aspirações em todos os setores da vida humana, da existência aqui na Terra, se você enfrentar os seus medos, os seus desafios, porque viver é um desafio. E para você vencer esses desafios, tem que perder o medo. Colocar na sua cabeça de que tudo vai dar certo. E se não der certo, é porque não foi o momento. Não desista. Tente novamente. Tente tantas vezes forem necessárias. Enfrente o seu medo. Bicho-papão não existe, não. Boi da cara preta, o boi pode ter cara branca, cara amarela, cara azulada. Ah, o boi pode ter um arco-íris na cara. Tá? Saia da fase infantil e busque a fase do amadurecimento. Sabe? A fase de você buscar a realização das suas aspirações. Eu desejo a você muito sucesso. Não esqueça que todo sucesso, em qualquer setor da vida, espera de você trabalho,
estudo, suor, luta. Muita luz e muita paz para todos. Fiquem com Deus.